Olá, hoje nós vamos iniciar o nosso 6º tutorial de tricô artístico ou tricô de renda. Então vamos ver qual é a linha que nós vamos usar. Vamos usar essa linha Queen da Círculo, número 8. Ela tem um tex de 147,5, 678 metros. Aqui indica uma agulha de 1,25, mas eu vou usar de 2 milímetros. Ela está na cor 7684 e esse lote 686945. Essa linha é de algodão egípcio, gazado e mercerizado. Então, vamos trabalhar com ela hoje a nossa toalha, centro ou toalha cogumelo, que é aquela que eu mostrei no desenho vermelho. Eu tenho ele já aqui, quase pronto. Aqui está noutra linha, para vocês terem uma ideia, que ele vai ficar mais ou menos nesse tamanho, para daqui vocês continuarem o trabalho. Aqui eu já estou quase concluindo. E eu fiz numa linha mais grossa, mas eu vou trabalhar agora com uma linha fina. Então, até já. Vou apresentar agora o restante do material que nós vamos usar para fazer o nosso trabalho. Nós temos aqui o gráfico, cogumelo, porque o desenho do trabalho vai ficar uma forma de um cogumelo, um losango. Aí pode ser um centro ou uma toalha de mesa. O tamanho vocês vão determinar. Vai depender de vocês, eu vou parar num tamanho tal, mas vocês vão dar a continuidade que vocês quiserem. Então, aqui está todo o que eu já falei lá antes, toda a descrição do material. E aqui está o gráfico até a carreira 29. Nós vamos usar esse lápis para corrigir aqui qualquer coisa ou apontar. Uma canetinha, se precisar. Agulha de crochê número 2. Agulha circular 2. Ela não pode ser menos de 80 milímetros. Ela tem que ser de 80 em diante. Não importa a marca. Uma borrachinha, se precisar corrigir alguma coisa. 2 marcadores para marcar o início. Agora eu encontrei essas letrinhas numa loja de artesanato e vou colocar elas aí para ficar aqui o início e aqui o final de cada bloquinho. É bem baratinho isso aqui. Se você não encontrar, pode botar qualquer coisa, uma bolinha daquelas de artesanato de cores diferentes. Eu encontrei e botei nesse tubinho aqui, que não é dele. E essas letrinhas aqui estão me ajudando. Então, aqui é o nosso material. Vamos iniciar agora o anel mágico. Vamos cruzar aqui no dedo. E vamos dar outra volta. Então, aqui a gente vem com a agulha e puxa essa alcinha de trás. Gira, segura aqui. E a gente vem e distribui a linha na mão esquerda. E aqui a gente faz o primeiro ponto. Vamos fazer mais 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, 2, 4, 6, 7, mais 1, 8. Agora, nós vamos tirar da agulha
Vamos distribuir na agulha circular. 4 para cá e 4 para cá. A gente vem dessa forma. Porque ele já vai ficar nessa forma aqui. Então, agora a gente vem, puxa o primeiro, ele vai ajustar. Aí, com mais força, a gente vai puxar o segundo. Pronto, ajustou, porque fica um anel mágico mais reforçado quando a linha é fina. Então, agora vamos virar e colocar na posição de trabalhar. Aqui não tem no gráfico, mas essa primeira aqui, sempre que a gente faz um anel mágico, é interessante a gente fazer a primeira carreira toda em ponto meia. Ela não vai contar, o gráfico vai começar a partir daqui. Então, vamos fazer essa carreira toda em ponto meia para reforçar a base. Então, 1, 2, 3, 4. Solta, troca de mão aqui, puxa o fio. No começo, ele pode dar um pouquinho de trabalho, somente se o fio for longo. Desce a agulha, vem de cima para baixo. Quando chega lá, que ele termina o fio, a gente começa de cima para baixo. Ele pode dar um pouquinho de trabalho, mas o resultado é maravilhoso. Essa linha, olha, veja que ela voltou para cá, veio para o final, porque ela marca o início e o fim do trabalho. Agora vamos tirar a agulha da mão direita e trabalhar a outra agulha. A gente coloca aqui junto, os dois assim, lado a lado, para que os pontos fiquem juntos. Não fique separação entre eles. Como essa linha é fina, a gente tem um grau de dificuldade maior, mas isso é só no início. Não se intimidem, porque é muito fácil. Quando você pegar mesmo a prática, se praticar bem, olha, o fio voltou para cá. Você vai ver que não é problema nenhum. A gente puxa aqui o fio. Esse aqui é mais longo, porque essa agulha aqui, ela é mais de 80 centímetros. Acho que eu falei milímetros lá, mas milímetro não, milímetro é essa espessura. É centímetro. Tem que fazer assim, dar uma ajustadinha, então puxa logo essa, para ela entrar mais fácil. Porque quando a gente puxa essa, ela fica no fio, aí aqui fica mais fácil de passar. Então, aqui voltou o pedaço de fio para o início. Então, vamos botar ele para cima, porque um marcador aqui agora vai incomodar. A gente bota mais na frente. Vamos marcar mesmo com esse fio. Mais na frente a gente usa o marcador. Vamos fazer a primeira carreira. Carreira do ponto. Então, nós vamos fazer um ponto meia por baixo, uma laçada, um ponto meia por baixo. Não apertem muito, olha, o fio está aqui no início. Vamos puxá-lo para cima, para ele marcar o início e o fim do bloquinho. Então, vamos tirar essa agulha e vamos fazer essa primeira carreira. Gira aqui, não apertem muito os pontos, porque senão fica muito difícil de você trabalhar. Então, um ponto meia por baixo, segura aqui para não sair o outro ponto, uma laçada, um ponto meia por baixo. Puxa esse e trabalha esse.
Fazer um pouquinho mais folgado, para não ter dificuldade para passar depois, aqui no final. Repetindo, 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6 por baixo. Ajuste bem aqui na agulha, deixa ele bem livrezinho, bem solto, para não ter dificuldade quando for passar o fio. Olha, a linha já veio aqui para baixo. É porque nós temos que fazer essa outra agulha. Vamos puxar aqui o fio até chegar nessa parte aqui de metal. Se o fio é grande, ele dá mais trabalho. Se o seu fio for menor, vai ser mais fácil. Quando ele chega aqui, ele topa, né? Olha, mas se ele tiver um pouco folgadinho, ele desce com facilidade. Agora, a gente coloca o fio para cima, para fazer a outra agulha, e aqui a gente distribui a linha na mão. Por aqui, pega esse dedo aqui, o último, passa por cima desses aqui, nesse segundo dedo a gente gira. Aqui a gente vem, tira a agulha e vamos fazer a segunda agulha. 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6 por baixo. Repetindo, 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6 por baixo. Solta essa agulha, faz a mesma coisa, mesmo processo de puxar o fio. Chegando aqui, a gente desce. Aqui você, se tiver dificuldade, você baixa ele mais assim, encosta aqui, pode até puxar essa agulha da mão direita para facilitar, para ele ficar mais folgadinho. Aí você vem assim, dando um girozinho, olha, devagar, girozinho, e ele desce todo, ele passa todo. Só não deixar muito apertado. Se deixar muito apertado, aí fica difícil. Olha, chegou bem para o início, significa que a gente vai iniciar outra carreira. Que aqui, vamos voltar, tá aqui o fio já que eu puxei. Vamos distribuir aqui a linha no dedo. E vamos fazer agora, depois da carreira do ponto, tem sempre uma carreira pá, que é chamada carreira pá porque ela é toda em ponto meia. Olha, vamos fazer, mas sem apertar aqui, deixando ele folgadinho, porque senão ele vai lhe dar trabalho para passar lá na agulha. Pode até partir, se for muito apertado. Olha, que agora já multiplicar os pontos, né? Já tem bem mais ponto numa agulha. Olha. Então, aqui vamos fazer a mesma coisa, puxar o fio, ajustar as agulhas. Ajustamos as agulhas, já subimos a agulha e vamos fazer aqui a segunda agulha, que o fio está aqui embaixo, da carreira pá. Ajuste bem, coloquem elas assim, uma ao lado da outra, para que aqui não fique o ponto folgado. Então, vamos fazer. No começo ele é mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Vamos ajustar os pontos, nem deixar muito apertado, nem muito folgado, para que o trabalho não fique aquele trabalho sem um visual bom, né? Ele tem que ficar todo uniforme, mas no começo, quem não tem muita prática, não se preocupe, vai ficar dessa forma e vocês aos poucos vão aperfeiçoando. Se aqui, quando você for passar, apertar muito, você sobe logo essa agulha, porque aí ela vai ficar, o último ponto vai ficar mais folgado para você passar essa agulha aqui. Agora vamos fazer a carreira 3, carreira do ponto, 1,6, uma meia por baixo,
uma laçada, 1,6, uma laçada, 1,6 por baixo. Um ponto meia por baixo, uma laçada, 1,6 normal, uma laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6 normal, uma laçada, 1,6 por baixo. Observe que o fio já veio para baixo, né? Então, é porque temos mais uma agulha para fazer. Então, dá esse giro para a agulha subir. Fazemos 1,6 por baixo. Uma laçada, 1,6, uma laçada, 1,6 por baixo. Repetindo. 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6 normal, uma laçada, 1,6 por baixo. A linha já veio para frente, já estamos com ela aqui. Vamos puxar o fio, ajustar as agulhas. Vamos fazer agora a carreira 5, carreira do ponto. Essa 5. 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Então, ainda tínhamos aqui a carreira pá. Eu vou fazer a carreira pá e a gente se encontra na próxima. Terminei a carreira pá, agora que vamos para 5. 1,6 por baixo, uma laçada, 3 pontos meia, uma laçada, 1,6 por baixo. Gira aqui para ficar por cima da mão. Então, vamos aqui. 1,6 por baixo, uma laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, uma laçada, 1,6 por baixo, então, 1,6 por baixo, uma laçada, 3 pontos meia, uma laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, uma laçada, 3 pontos meia, uma laçada, 1,6 por baixo. Então, fizemos uma agulha, vamos ajustar o fio, vamos fazer a segunda agulha. 1,6 por baixo, uma laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 1,6 por baixo. Repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Vamos ajustar o fio. E vamos em seguida fazer a carreira pá, que é toda em ponto meia. Como eu já ensinei a vocês, não precisa mais eu fazer. Vocês já sabem, depois da carreira do ponto, vocês fazem a carreira pá. Tá bom? E a gente vai se encontrar na próxima carreira. Carreira 7. 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo.
1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo, repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, já bem pra cá, para ficar mais juntinho o fio, laçada, 1,6 por baixo, puxar o fio, segunda agulha, 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo, repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo. Vamos fazer a carreira par e a gente se encontra na próxima carreira. Carreira 9. 1,6 por baixo, laçada, 7 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Vamos ajustar aqui. Um ponto meia por baixo, laçada, 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1,6. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 7 pontos meia. 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1,6 por baixo. Então, eu fiz a primeira agulha, a outra é a mesma coisa. Vocês vão fazer aí a segunda agulha e a carreira par. E a gente se encontra na próxima. Carreira 11. 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Então, 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 1,6 por baixo. Repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 1,6 por baixo. Pronto, a outra agulha é do mesmo jeito. A gente vai só ajeitar aqui o fio. Eu fiz a primeira agulha. E vocês vão fazer a segunda. Esse fio, não se preocupe que ele enrola-se mesmo. Às vezes enrola até por dentro, quando a gente troca a agulha. Mas é normal. Dá para trabalhar bem. Então, até a próxima carreira. Carreira 13. 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia,
laçada, 1,6 por baixo. 1,6 por baixo. Laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 1,6 por baixo. Repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 1,6 por baixo. Vou fazer a segunda carreira. Olha como já tá ficando. Tá ficando dessa forma. E vocês façam aí, termina de vocês e façam a carreira par. Vamos fazer a carreira 15. Eu coloquei aqui 2 marcadores, um com a letra A e o outro com a letra B, o início e o fim de cada bloquinho. Não é necessário vocês usarem isso aqui, é material que eu tenho, estou só aproveitando, é só uma sugestão. Então, vamos ver aqui a carreira 15. 1,6 por baixo, laçada, 13 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. 1,6 por baixo, laçada, 13 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, laçada, 1,6 por baixo. Tá aqui o outro marcador. Então, o bloquinho é esse aqui. Que você vai repetir por todas as agulhas, por toda a agulha, porque é só uma agulha aqui. Quando a gente trabalha com as 5 agulhas, então seria por todas as agulhas. Então, eu vou fazer o meu trabalho, que agora vocês já estão entendendo como é, vai ser só a repetição disso aqui. Vou fazer por toda a agulha e vou fazer a carreira par. Carreira 17. 1,6 por baixo, laçada, 1,6, laçada, 5 pontos meia, 3 juntas, 5 pontos meia, laçada, 1,6, laçada, 1,6 por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 1,6, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 3 juntas, tira uma, faz 2, puxa que tirou por cima. 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5. Laçada,
1,6, laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 1,6, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 3 juntas, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo, ou 1,6, laçada, 1,6 por baixo. Vamos ajeitar aqui, para a gente ver o nosso trabalho, como é que ele tá ficando. Tá ficando dessa forma. Olha, aqui ele forma, tem um cruzamento. Ele vai ser um quadrado nessa forma. Muito bonito, fácil de trabalhar, para quem está iniciando também ele é fácil. É só acompanhar o gráfico que dá tudo certo. A gente se encontra na próxima carreira 19. 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 4 pontos meia, 3 juntas, 4 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Então, vamos lá. 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 3 juntas, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 4 pontos meia, 2, 3, 4, 3 juntas, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 3 pontos meia, puxar assim para ficar melhor. 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Então, fiz essa agulha e vocês façam aí a outra agulha. Tá ficando dessa forma. Já começamos aqui a fechar esse primeiro losango. Ficando dessa maneira, vou puxar esse fio agora para trás, para ele não ficar mais aqui, que já tem marcador, não precisa mais dele. Vou passar ele para trás. E vocês terminem a outra, o outro lado, e a carreira par. Carreira 21. 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 3 juntas, 3 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo.
1,6 por baixo, laçada, cinco pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, 3 juntas, tira uma, faz 2 juntas e passa aqui, tirou por cima. 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, 3 juntas, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo. Então, terminamos a primeira carreira, a primeira agulha, e tá ficando dessa forma. Aqui é o início com a letrinha A e do bloquinho, e aqui é o final do bloquinho. Vocês vão fazer a de vocês aí, e depois a carreira pá. Vão terminar essa e fazer a carreira pá. Carreira 23. 1,6 por baixo, laçada, 7 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, 2 pontos meia, laçada, 7 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, 2 pontos meia, laçada, 7 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 7 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, 2 pontos meia, laçada, 7 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laçada, 1,6 por baixo. Já fiz essa agulha, vou fazer a outra, e vocês também façam aí no de vocês, a continuação e a carreira pá.